e ainda ler a filosofia alemã, porque ela reflete, ela pensa sobre nossa realidade, sobre nossa sociedade, não no plano aquele claro, mas no plano de talvez pensar outras alternativas, usando pela crítica refletiva, e também porque tem uma ligação muito importante e profunda com arte, então com poesia, com a expressão artística, como única expressão que talvez possa nos ajudar para refletir no nosso mundo. Então, acho que a gente tem passado por um movimento muito importante de ampliação, ressignificação, questionamento, sobretudo do que é o cânone, né? Do que é constituir o cânone, mas eu, ao mesmo tempo, acho que a melhor imagem, que eu lembro que o esteta, o filósofo da arte, Arthur Danto, ele fala em relação à arte, né? Que ele diz que, ao mesmo tempo que a arte passa por um processo de reivindicação né, do que poderia ser considerado como arte, então você pega um objeto e traz para o museu, ou um urinol do Duchamp, e você reivindicar ali o estatuto de arte, isso não quer dizer, né, como muita gente diz, isso não é arte, o que é arte é, sei lá, o que Da Vinci ou Rembrandt fazia, mas o ponto que tanto coloca é que quando você faz esse movimento de reivindicação do que pode ser arte, não significa jogar fora o que antes era considerado arte. Então, para o urinol entrar no museu, digamos assim, você não precisa retirar nenhum quadro como o de Da Vinci ou de Rembrandt. Então, eu acho que o movimento e essa imagem funciona muito bem também para a filosofia, né? Para a história da filosofia. É claro que muito dessa história foi feito à base de violências, também epistêmicas, de exclusão, de silenciamento. E quando a gente tem esse movimento de reivindicar e de perceber que o cânone também foi construído a partir dessas bases também de exclusão epistêmica, não significa, por outro lado, né, que a gente necessariamente precisa jogar fora aquilo que a gente pensa como tradição da filosofia. Então, o núcleo agora de filosofia alemã, né, de trazer esse debate do que é que está por trás, até mesmo dessas reivindicações, por exemplo, Hegel, que é um filósofo que também apoiou e forneceu também elementos teóricos, por exemplo, para a crítica decolonial, como, por exemplo, Francis Fanon, né, ou Angela Davis. Né? Então você tem também esse diálogo, mesmo de questionamento crítico decolonial, que também pode dialogar com essa tradição do pensamento alemão. Então eu acho que é isso que se espera também aqui para o núcleo, aqui na UFPE. Eu acho que a filosofia alemã tem sua grande importância na história da filosofia ocidental, isso é inegável, e ela constitui, de certa forma, o nosso sistema de pensamento, a nossa forma de vida. Afinal de contas, nós somos integrantes de um país que foi colonizado e, portanto, nosso sistema de se relacionar, de pensar, etc., é constituído por essas forças que vieram da Europa. Então a gente precisa compreender bem, entender bem essas forças, o que nos constitui enquanto povo colonizado, etc., para não simplesmente descartar, negar, etc., ou simplesmente aderir porque é muito bom, mas simplesmente utilizar para tanto criticar, mas como, por outro lado, pensar o que dessa tradição, em especial a filosofia alemã, pode ser útil para pensar a nossa realidade, não simplesmente tomar criticamente, mas tomar criticamente, não só para descartar ou simplesmente criticar, mas para usar como ferramental para que a gente saia dessa posição de colonizado, de povos dependentes e de povos periféricos do mundo, para que a gente reivindique a nossa posição de periferia, a nossa posição de marginalizados no sistema mundo, para que a gente consiga uma possibilidade de emancipação a partir dos pressupostos que nos são dados e que a gente não tem como simplesmente descartar. Então, eu acho que esse movimento de abrir as nossas perspectivas para outras formas de pensamento, de outras culturas que não aquelas que ocuparam uma posição de poder no mundo, né, é um movimento muito importante, muito enriquecedor. De fato, nós podemos tomar contato com outras reflexões que trazem olhares diferentes, né, sobre as questões, e isso sempre é uma contribuição para todo o debate, mas isso não significa que nós devamos virar as costas para formas de pensamento que marcaram a nossa tradição. Né? O Brasil é um país que se estruturou como resultado de um processo de colonização. Então, o pensamento europeu, ele está presente
na nossa cultura, né? Ele nos marca de alguma maneira, e o que nós devemos fazer é olhar para isso que nos marca com um outro olhar, né? Com um olhar que abarque também aqueles que foram excluídos, que abarque também aqueles que foram desprivilegiados dentro desse pensamento. Então, assim, como eu fui formado numa época anterior a essas discussões, né, como as pessoas da minha geração, ou pelo menos assim, que essas discussões fossem tão fortes como são hoje, o que eu posso fazer é dialogar com essa tradição que eu conheço com uma perspectiva mais ampla, né? Mas nós não podemos esquecer, deixar de lado as contribuições que a filosofia alemã, por exemplo, trouxe, né? E não significa, né, eu acho que nunca se deve estudar filosofia venerando ninguém ou apenas admirando, mas também fazendo um olhar crítico, né? Olhando de uma maneira que perceba também os problemas, as dificuldades. A garota é tão jovem aí, então... Simone de Beauvoir não leu não ainda? Já li quase tudo dela. Tá, eu acho importante não deixar de lado, sabe? Eu acho importante se aprofundar criticamente para desconstruir seus limites, seus equívocos e tal, né? Claro que afirmando posicionamentos que venham de outra parte do mundo, né? Ernest Laclau, argentino, também tem reflexões interessantíssimas sobre ideologia, né? Sobre a filosofia de uma maneira geral. Tem outros autores aí também, latino-americanos, que são muito importantes. Então, não é excluir, anular ou querer apagar, deixar de lado, mas se aprofundar criticamente para ver seus limites, né? Eurocêntricos. Realmente, assim, é uma oportunidade hoje assim, que nós temos aqui, né, de discutir Habermas, e também eu acho que dê para ver, né, que Habermas se abre para um diálogo nesse sentido, a possibilidade de ver os nossos pontos de partida a partir do Brasil, da América Latina, e pensar a partir de Habermas. Por outro lado, também, posições nossas podem nos ajudar a rever e repensar Habermas nas suas posturas filosóficas e ideológicas.